Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos lá dar início na série solar e nesse vídeo iremos fazer uma revisão histórica sobre a energia solar, parte 1. Os Olmecs da América Central usavam espelhos parabólicos feitos de ferro magnético como isqueiros há mais de 3.000 anos. E nas ruínas de Nínive, na Mesopotâmia, foram encontrados copos simples para queimar que datam de aproximadamente o século VII a.C. Espelhos queimados são usados na China desde 672 a.C. Ela foi descoberta pela primeira vez no século V a.C., quando Confúcio escreveu sobre o uso de espelhos curvos feitos de metal brilhante para focar os raios solares e fazer fogo. Naquela época, o filho mais velho era responsável por acordar e usar um pequeno acendedor chamado Yangsui, ou Yaksui, para direcionar a luz do sol sobre a madeira e acender o fogo da família. Outro texto antigo, o Zhou-Li, que descreve rituais que datam da China antiga, afirma: os líderes do fogo solar têm a tarefa de usar espelhos em chamas para transferir as chamas luminosas do sol para as tochas de sacrifício. A descoberta de um Yangsui existente foi feita pelos arqueólogos Lu Demin e Zai Qian, que encontraram um objeto de metal em forma de tigela na mão de um esqueleto em um túmulo de cerca de 3.000 anos. Enquanto especialistas fazem um molde do original, depois fundem uma cópia em bronze e finalmente polem a superfície curva até um alto grau de reflexão, eles direcionam a luz do sol para um pedaço de isque. Em segundos, o material inflamável explode em chamas. Depois disso, vários museus podem identificar retroativamente 20 objetos adicionais, anteriormente não classificados, como ativadores solares. Quando vários moldes de fundição para a produção de Yangsui foram encontrados em uma fundição da Idade do Bronze na província de Shanxi, isso prova que antigamente havia um mercado de massa para os espelhos queimados. Não se sabe exatamente há quanto tempo os relógios de sol existem, que também são um tipo de tecnologia solar, embora não sejam de natureza energética. Mas presume-se que os humanos pré-históricos já tinham conhecimento dos diferentes comprimentos de sombra das hastes cravadas no solo há várias dezenas de milhares de anos. O que é certo é que o relógio de sol não foi inventado por uma pessoa em um lugar específico, mas por várias pessoas ao redor do mundo, simultaneamente e independentemente umas das outras. Por exemplo, os sumérios usavam relógios de sol que projetavam sombras em um mostrador circular de terra, que, no entanto, não tinha números, mas marcações em forma de cunha. Os babilônios, os egípcios, os chineses e os povos civilizados da América Latina também usavam relógios de sol. Mas voltando à energia solar. Na Antiguidade Primitiva, Sócrates, 469 a 399 a.C., discutiu o uso passivo da energia solar na construção de casas. Aristóteles, 384 a 322 a.C., propôs um método de evaporação solar da água do mar para produzir água potável, e Euclides, 365 a 300 a.C., destacou em seu trabalho sobre ótica a possibilidade de concentrar a radiação solar com espelhos concentradores para atingir as temperaturas mais altas. Na Grécia Antiga, por exemplo, o fogo sagrado em Delfos era aceso com um espelho em chamas. Os romanos também usavam espelhos acesos para acender fogueiras durante cerimônias religiosas. Teofrasto, 371 a 287 a.C., descreveu o método de iniciar uma fogueira usando superfícies reflexivas feitas de vidro, cobre e prata. Por volta do ano 230 a.C. No século IV a.C., Dositeu, amigo e colega de Arquimedes, construiu um espelho parabólico que focalizava os raios solares em um ponto. A primeira representação geométrica deste formato de espelho vem de Diócles, 190 a.C. AD, de seu livro Há Muito Perdido, sobre espelhos em chamas, cuja tradução para o árabe só foi redescoberta no Irã na década de 1970. Há relatos, seja lenda ou verdade, de que o próprio Arquimedes, 287 a 212 a.C., ateou fogo ao cordame da frota romana que atacava a cidade de Siracusa durante a Segunda Guerra Púnica, usando raios solares concentrados. A gravura em cobre da ação de defesa solar mostrada aqui é a página de título do Thesaurus Opticus, a edição latina do Kitab al-Manazir, uma obra do estudioso árabe Abu Ali al-Hassan ibn al-Waiton, k. 965 a 1040,
que também é considerado o inventor da lupa. Para verificar, ou falsificar, o relato, réplicas foram feitas ao longo dos séculos. Em abril de 1749, Georges-Louis Leclerc de Buffon usou um refletor heliostático para incendiar as pranchas de um navio a uma distância de 45 metros, provando assim que os relatos de Arquimedes estavam corretos. Os refletores quadrados e ajustáveis que ele utilizou diferem pouco dos modelos usados hoje, do ponto de vista técnico. Em 1973, a Marinha grega conduziu um experimento com escudos de bronze altamente refletivos, como aqueles que teriam sido usados por Arquimedes contra a frota romana há mais de 2000 anos, e chegou a incendiar um barco de madeira a uma distância de 50 metros. Em outubro de 2005, membros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, e da Universidade do Arizona recriaram duas das então possíveis construções de espelhos feitas de bronze e vidro, respectivamente, e também tentaram usá-las para atear fogo a um barco de pesca de madeira a uma distância de 50 metros. Vale a pena dar uma olhada na galeria de fotos para ver a configuração experimental e os resultados mostrados aqui em detalhes. Outro experimento será realizado lá em outubro de 2008, desta vez com um navio flutuante de verdade. Essa tentativa também é bem-sucedida e abre um buraco nas tábuas. Uma teoria que provavelmente é muito mais difícil de responder é a suposição de que os círculos de pedra são antigas usinas de energia solar nas quais as próprias pedras, espelhos e a luz solar incidente eram usados para criar redemoinhos deliberadamente. Disse que tecidos esticados ou peles de animais cobertas com folhas de ouro eram usados como espelhos. A luz solar concentrada aquece as pedras, que por sua vez liberam calor no ar e criam flutuabilidade, semelhante à de uma área de alta pressão, embora em uma escala muito maior. Ao mesmo tempo, uma pressão negativa constante, área de baixa pressão, é criada no centro do círculo de pedras. A corrente ascendente atua na forma de uma parede circular, de modo que a pressão negativa só tem a possibilidade de se equalizar de cima, onde a massa de ar frio sugada de cima para o centro do círculo se manifesta como um vórtice. Há agora também uma opinião contrária, segundo a qual a área de baixa pressão é mantida por uma mudança pulsante de estados da matéria. Mas este não é o lugar certo para nos aprofundarmos neste tópico com mais detalhes. Uma teoria semelhante também existe em relação às pirâmides. Aqui, a energia solar era usada principalmente para bombear água, com a Grande Pirâmide desempenhando um papel especial como uma usina de dessalinização de água movida a energia solar. Como essa visão ainda é altamente especulativa, não darei uma explicação detalhada aqui. Porque as invenções e descobertas realmente comprovadas são empolgantes o suficiente. Documentos chineses de 20 d.C. registram o uso de espelhos queimados em cerimônias religiosas. O filósofo judeu Filo de Bizâncio, c. 25 a.C. a 50 d.C., usou radiação solar em um termoscópio, o precursor do nosso termômetro moderno. Um tubo cheio de ar e selado na parte superior mergulha sua extremidade inferior na água de um recipiente. Se o tubo for exposto à radiação solar, o ar preso dentro dele se expande e a água no recipiente sobe. Essa ideia não foi retomada até 1615 por Salomão de Caus. Uma história da Roma antiga também é confirmada. Cerca de 2000 anos atrás, os guardiões do templo de Vesta, Vesta era a deusa do coração, deixavam o fogo se apagar deliberadamente uma vez por ano e depois o reacendiam com os raios solares concentrados de um refletor cônico de metal. Já no primeiro século depois de Cristo, potes de barro escuro, cheios de água, eram usados no Império Romano, que usavam o calor do sol para aquecer a água dos telhados. E do ano 37 d.C. há um relato de uma estufa na qual os pepinos favoritos do imperador Tibério eram cultivados. Por volta de 100 d.C., o mecânico Herón de Alexandria, datas de sua vida não exatamente conhecidas, não estava apenas trabalhando em energia a vapor, bola de Herón, dispositivos programáveis movidos a água e ar e máquinas musicais, mas também em um aquecedor solar de água. Nos séculos seguintes, porém, as coisas não parecem ter progredido muito, e é somente no Código Justiniano do século VI que o uso passivo da energia solar é mencionado novamente.
na forma de um regulamento de construção que estipula o direito individual de acesso ao Sol e tem como objetivo evitar que a sombra seja lançada sobre outros beneficiários. Abu Sa'ad al-Alaya ibn Sal, um matemático e físico persa que trabalhou em Bagdá durante o Califado Abássida, no auge do islamismo, escreveu um tratado sobre a queima de espelhos e vidros por volta de 984 d.C., que contém a primeira forma correta conhecida da lei da refração. Seus textos foram usados após a virada do milênio por Ibn al-Haytham, que foi descrito como um dos antepassados da energia solar na Conferência Menazol no Cairo em maio de 2010. No século XI, Roger Bacon estava preocupado com o uso de espelhos em chamas pelos árabes na guerra. Ele tenta convencer o Papa Clemente a construir armas semelhantes, mas é preso por sua persistência. Afinal, o inimigo também podia atacar contra o Sol, à noite ou quando o tempo estivesse nublado. Na Itália, o arquiteto Andrea del Verrocchio, 1435 a 1488, usou espelhos queimados para soldar o cobre do teto da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore. Por volta de 1515, Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, que buscava há algum tempo uma fonte de energia limpa, começou a construir um refletor gigante para secar roupas. Entre seus muitos desenhos está um em que um refletor distante direciona seus raios para um conjunto de tubos, possivelmente uma forma primitiva de absorvedor solar. De acordo com várias fontes, Leonardo também descobriu uma técnica de soldagem de bronze usando energia solar para criar uma estátua equestre gigante para o Duque de Milão, Ludovico Sforza, um patrono de Da Vinci. No entanto, o projeto é interrompido e as 100 toneladas de bronze destinadas ao monumento acabam sendo usadas para fazer canhões para repelir o exército francês. Em 1560, o cirurgião francês Ambroise Paré, 1510 a 1590, mandou construir um forno solar, cuja finalidade ainda não consegui determinar. E em 1561, o químico e botânico Adam Lonitzer, 1528 a 1586, descreveu o uso de espelhos no uso da luz solar para destilar perfume. Disse que a técnica de produzir essências odoríferas usando água aquecida pelo sol era muito difundida naquela época, especialmente na Síria. Por volta de 1600, a produção de painéis de vidro foi aperfeiçoada na França. Exatamente 10 anos depois, Galileu Galilei, 1564 a 1642, anunciou que havia descoberto manchas solares através de seu telescópio, ao mesmo tempo em que estava em sérios apuros por causa de sua visão de mundo heliocêntrica. O fato de o Sol estar no centro dos acontecimentos não estava no espírito da Igreja naquela época. No entanto, astrônomos chineses já haviam descrito manchas solares uns bons 2000 anos antes. Em 1615, o físico e engenheiro francês Salomon de Caus, também conhecido como Mont-de-Caus, ou de Caus, ou somente Caus, 1576 a 1626, considerado um dos muitos inventores da máquina a vapor, construiu 2 dispositivos, que ele também descreve em seu livro de arte. Usando lentes de vidro que amplificam a luz solar e o aquecimento de água resultante em uma caldeira de metal, de Caus opera um órgão diário que é provavelmente a primeira bomba de água solar térmica, com a qual ele aciona uma pequena fonte. Em 1646, o inventor da lanterna mágica, o jesuíta Athanasius Kirchner, 1601 a 1680, descreveu em sua obra Ars Magna Lucis Umbrae várias máquinas solares que ele havia construído, também para fins militares. E por volta de 1690, um espelho ardente amplamente elogiado com um diâmetro de 1,60 metros foi fabricado em Dresden por Ehrenfried Walter von Tibernhaus, 1651 a 1708, que foi usado para fins experimentais em uma cerâmica. Atualmente está localizado no Museu Lomonosov, em Moscou. Tibernhaus, ou Tschirnhausen, também trabalhou com lentes focais grandes. A partir de 1700, a Holanda liderou a Europa no desenvolvimento e uso de estufas com paredes de vidro. Em 1764, o químico francês e fundador da química moderna, Antoine-Laurent de Lavoisier, 1743 a 1794,
Explicou cientificamente como um aumento de temperatura em um meio também poderia ser alcançado usando raios solares. Em 1774, ele aqueceu mercúrio no ar, produzindo óxido de mercúrio, que por sua vez foi aquecido, recuperando o oxigênio. Para fazer isso, ele usa um copo em formato de sino com a base dentro de uma banheira com água. O aquecimento ocorre ao longo de 12 dias usando uma grande lente de vidro que concentra a luz solar através do vidro no mercúrio. Em 1765, o naturalista francês Georges-Louis Leclerc Buffon, 1707 a 1788, conseguiu derreter chumbo a uma distância de 100 metros usando 140 espelhos planos. Já em 1747, ele conseguiu incendiar uma pilha de madeira nos jardins da família real francesa a uma distância de cerca de 60 metros, usando 300 espelhos individuais. A uma distância de 6 metros, o refletor solar poderia derreter prata. Se você achou este conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar essa mensagem e fazer a diferença. Até a próxima! Siga-nos no Instagram, @ecosolarER.